Bom dia, pessoal. Tá tudo molhado. Choveu bastante ontem mas o sol tá chegando, mas tá tudo ensopado, tudo molhadinho. Mas tá de manhã bem cedo e eu vou tratar as minhas galinhas. E aí, bom, o vídeo de ontem vocês já viram, né, que foi uma prosa sobre os sítios, né? E então é isso aí, ó. Já tô reforçando como é que funciona de manhã cedo, mesmo com frio, temos que cuidar dos nossos duas patas, quatro patas, enfim, dos nossos bichinhos que dependem de nós, né? Hoje não é apenas tratar que eu vou eles, né, no caso. Como eu tô fazendo bastante fogo no fogão a lenha, hoje então eu vou fazer um negócio aqui para eles que é prevenção, que seguidamente a gente faz, mas não precisa ser toda hora, todo dia. É prevenção, é reaproveitamento de coisas que a gente tem no próprio sítio. E aí entra também o mesmo vídeo, sobre o mesmo vídeo de ontem. A gente precisa buscar conhecimento, mesmo que a gente já tenha uma bagagem, mesmo que você se criou no sítio, mesmo assim você tem que estar sempre aprendendo mais coisas novas, porque sempre vem coisas novas, né? Sempre é descoberto mais coisas, né? Porquê das coisas, que as coisas acontecem, né? E as galinhas, é muito importante a gente cuidar da saúde delas, principalmente no inverno, mas no verão com certeza também. As galinhas, elas estão sempre propensas a doenças, sabe? É muito comum a gente ver as galinhas com... Uma das doenças é aquela que elas entortam o pescoço, vão entortando o pescoço para trás e a gente não consegue mais curar depois, né? É muito difícil. Então a prevenção é muito importante. Tem uma outra doença também que ataca as galinhas, que é os pés. Quem vai morar no interior que não conhece esse tipo de assunto, assim, fica desesperado de ver seus animais com esses tipos de doença, sabe? Que a gente diz, meu Deus, ela estava bem ontem, hoje já está assim, e não dá para entender, não dá para entender. É, realmente, são coisas assim que acontecem mesmo, mas não é só com quem cria poucas galinhas, é também quem cria, quem tem aviários, grande escala, também passa por esse tipo de problema. Só que nesses lugares, assim, que eles criam galinhas para venda, para abate, ou então para produção de ovos, essas galinhas têm acompanhamento com os veterinários, elas têm os antibióticos, elas têm todo esse tipo de assunto, né? E quem tem sítio pequeno normalmente não faz esse tipo de coisa, principalmente quem tem sítio orgânico como o nosso, né? Então eu vou mostrar uma das formas que eu uso, no caso, para prevenir as doenças. Além de colher todos os dias de manhã verdinho para minhas galinhas, principalmente no inverno, que eu turbino elas com verdinho, porque no verão a gente não tem muito, né? Então no inverno eu turbino elas bastante, com bastante verdinho, né? Então bora mostrar para vocês uma das formas que eu faço, que eu tenho usado para prevenir doença nas minhas galinhas. Eis aqui um balde com tições. Tição, a gente chama, popularmente chamado, quando a gente bota para queimar a madeira nos fogão a lenha, como eu tenho fogão a lenha, campeiro, né? E eu faço minhas comidas todos os dias lá. E aí, então, sobra, às vezes, alguns pedaços que não queimam até o fim, e muitas vezes a gente pode manter esses pedaços assim, não deixar eles queimar até o fim de propósito, justamente para usar nesse fim que eu vou usar agora, que é para evitar as doenças das galinhas. O que acontece? Esses tição, eles evitam que as galinhas tenham problemas digestivos, elas mantêm o aparelho digestivo bem equilibrado, fortalece a casca dos ovos das galinhas, diminui a amônia no cocô das galinhas. Eu vou jogar aqui por cima porque a minha tela é grande, ó. Tá aqui. Vou jogar por cima. Diminui a amônia do cocô, né, como eu tava falando. Reduz a diarreia. Se tem alguma galinha já com diarreia, ela reduz a diarreia. Olha, gente, elas são muito, assim, precavidas, né? Elas vão ficar um tempo olhando, mas elas conhecem isso, porque eu tenho dentro eu deixo lá dentro, onde elas dormem, aquele quadradinho vai para dentro de um galinheiro, onde tem telas ali, dá para ver. Lá dentro elas dormem. E aí eu deixo lá dentro também para elas. E elas assim, ó, quando elas se sentirem com necessidade necessária, elas vão vir ali e vão bicar esse carvão, como se estivessem brincando ou tentando comer. E justamente é isso.
Não sei se vocês já repararam os seus cachorros e os seus gatos, quando vocês caminham com eles, vão passear com eles, ou tem eles soltos, de vez em quando acontece dos gatos e os cachorros, e comer graminha, pastinho verde, eles pastam, a gente fala, né? Não adianta a gente pegar uma toceira, um monte, eu colhi aqui assim, um monte de verdinho por aqui, na minha horta, e querer dar pros cachorros ou pros gatos. Eles não vão comer. Eles vão comer quando eles estão soltos, eles vão escolher a erva específica, eles vão mastigar e muitas vezes vão vomitar aquilo ali, vão regurgitar isso ali, né? Porque eles sabem que aquilo ali, aquela erva é a especial que eles precisam. As galinhas é a mesma coisa. Elas vão bicar o carvão quando elas acharem que é necessário, que elas estão precisando disso. Elas estão chegando perto. Agora eu comecei a falar, elas se afastaram um pouco. Eu fiquei aqui parada esperando um pouquinho, mas os carvãozinhos que caíram no chão, elas já comeram tudo e continuam procurando mais. E elas estão começando devagar a bicar aqueles pedaços de madeira que estão lá. Olha, fazia bastante tempo que eu não estava botando, os que eu tinha ali dentro já estavam assim, terminando. Olha lá, agora elas viram o que que é. Porque as galinhas, elas são muito desconfiadas, né? Elas vão olhando, identificando, ó, estão bicando. E aí, quando elas percebem do que se trata, daí elas vão com tudo pra cima. Olha lá, o galo tá se aproximando, porque o galo é que fala pra elas, né? Da forma dele, fala pra elas o que pode e o que não pode. O que é bom, o que é importante e o que não é. Uma das coisas muito importantes, enquanto eu filmo elas ali se aproximando, perdendo a vergonha, o medo, uma coisa muito importante, a gente não pode usar o carvão assim de pinturas, tipo assim, uma madeira que foi pintada e queimou, então eu vou jogar para as galinhas. Isso não pode. Restos de construções também não pode. Por quê? Porque tem às vezes algum produto nessa madeira. Olha lá a amarelinha. A amarelinha já tá bicando. Então, produto... Opa! Que braba! Aquelas lá atrás estão bicando porque lá eu joguei um pedaço de madeira. Ó, depois eu vou mostrar mais de pertinho. Então, essas madeiras de construção, restos de madeira de construção, então de móveis, que tem cola, que tem produto químico junto, não pode usar, não pode botar para elas bicar, porque essas são perigosas. Se eu botar um toco podre ali dentro, em decomposição, elas vão ficar bicando aquele toco até acabar com ele, porque mesmo tirando os bichinhos de dentro, elas vão comer também aquele toco em decomposição, né? A mesma coisa acontece com o carvão. Ó, elas estão bicando ali, ó. Um pedacinho de carvão. Elas vão bicar esses carvão tudo. Olha. Já perceberam que é importante. Elas estavam em falta. Esse carvão elas vão começar a bicar e vão acabar com ele. Não é obrigado a botar só os pedaços assim com madeira junto, né? Se você tem carvão sobrando, porque aqui no meu balde tem pedaço de carvão também. Eu não vou me movimentar agora porque elas estão agora se sentindo à vontade ali. Mas se eu jogar carvão lá dentro, elas vão comer tudo. Como ali, ó, aquela preta e aquela amarelinha estão bicando pedaços de carvão. Dá bem pra ver, né? Tem pedaço de carvão ali. E aí, então, assim, elas vão acabar com eles e vão estar sempre saudáveis, podem ter certeza. Olha lá, me afastei um pouquinho mais, joguei mais uns pedaços de carvão puro. Olha lá, elas se assustaram um pouco, porque fez barulho quando eu joguei. E agora elas já voltaram e já estão ali bicando de novo. Eu podia estar dando os verdinhos para elas agora bem cedo, mas eu resolvi dar o carvão primeiro. Assim elas vão estar comendo esse carvão, né? E depois, mais tarde, eu vou botar as luvas e vou então buscar os verdinhos para elas. Mas olha a importância. E aí, gente, me conta aí, me fala das passagens de vocês com esses problemas. Quem mora em sítio, bichinho do ran aqui. Quem mora em sítio já passou por isso, mesmo quem mora na cidade. Tem pessoas na cidade que eu assim tiro o chapéu, que como eu falei no vídeo de ontem, tem um cantinho bem pequenininho e ali estão lá criando às vezes umas galinhas, ou então tem frutas, horta bonita, né? E aí
mas muitas vezes se pegam com esses tipos de problema, como eu já peguei. Quando eu iniciei aqui, esse sítio, a primeira coisa que eu botei foi galinha para criar. Ó. Estão escutando o barulhinho? Elas estão dele bicar aquele carvão. A primeira coisa que eu peguei foi galinha para criar, porque era fácil de fazer um galinheiro, perdi muito para os bichos, né? Mas igual, depois comecei a perder elas para as doenças, sabe? E até que eu comecei a... porque a gente tem que, mesmo que a gente traz uma bagagem, às vezes a gente tem que buscar na memória muitas coisas que ficaram lá no passado, sabe? E agora sim, eu tenho bastante coisa, porque eu busco sempre na minha memória, estudo bastante também, busco muita informação nova, não tenho vergonha de dizer, eu busco muita informação nova, sabe? Olha lá. E aí, quando a gente começa a botar em prática coisas que a gente tem, recursos que nós temos aqui no sítio, sabe? Então, o que que acontece? A gente vai consumir uma carne das galinhas, quando a gente consome as galinhas, com menos hormônios e com menos antibióticos. E também a casca do ovo, como eu falei, o carvão deixa a casca do ovo mais forte também, né? Você vai ter os seus animais mais saudáveis, você não vai perder eles tão fácil para as doenças. Não estou dizendo que nunca mais você vai perder animal nenhum para doença, no caso das aves, né? Mas diminui em grande quantidade. Já está comprovado, já tem o meu galão lá embaixo. Já tem carvão vegetal para vender nas farmácias, até nos supermercados tem encapsuladinhos ali, os comprimidos, as dragas, né? De carvão vegetal, nós fazemos o uso também, no caso, quando a gente... para intoxicação, sabe? Então, não tem por que botar um ponto de interrogação, porque o carvão, ele não vai fazer mal nenhum, uma vez que seja extraído, no caso, de uma madeira que você tem conhecimento, principalmente, né? Uma madeira que você sabe que é uma tábua, mas essa tábua não foi passado nenhum produto químico nessa tábua. É um pé de pêssego que eu fiz a poda, eu posso usar goiaba, que é uma madeira mais dura, que dá um carvão bom, perfeito, sabe? Então, enfim, tem muitas árvores que pode ser usada, grande maioria, com certeza. A única coisa que não pode usar é produtos madeiras com produtos químicos, mais nada. Então, bem facinho de estar controlando problemas nas suas aves. Elas estão assim, elas não estão assim muito felizes, né, agora de manhã, porque tá frio demais e úmido. Então elas acabaram de sair do galinheiro lá naquela portinha lá, que vocês estão vendo, tem uma lá, que elas estavam dormindo, né? Então por isso que elas estão assim muito quietinhas, muito assim, né? Mas estão lá, dele bicar os carvão. Então é isso, gente, é muito triste a gente ver as suas galinhas, as nossas galinhas, né? As nossas aves com essas doenças definhando até morrer, porque não tem mais como... a gente pode enfiar a goela abaixo ali, remedinhos de tudo, gotinhas e tudo que a gente compra. Caro, gente, eu gastei tanto dinheiro em remédio para minhas galinhas, porque elas já estavam, às vezes apareciam com esses problemas, sabe, lá no começo, quando eu comecei. E acabava perdendo do mesmo jeito, qualquer vidrinho assim, 30, 40 reais, sabe? Então, é uma coisa que nunca consegui salvar nenhuma. Infelizmente, eu sinto muito, pessoal, mas nunca consegui salvar nenhuma com esse tipo de assunto. Depois que eu comecei a usar os produtos aqui do sítio mesmo, sabe? Aquilo que eu tenho aqui disponível, comecei a estudar ferrenhamente. Depois das 6 da tarde eu tomo o meu café e às vezes eu vou nos comentários um pouco até umas 9 da noite, depois eu continuo estudando até cair no sono, sabe? Estudando sobre tudo, não só sobre as galinhas, sobre as minhas coisas aqui no sítio também. Plantas, hortaliças, flores, a gente precisa estudar tudo que a gente não sabe, tem que estar sempre repondo informação, nunca é demais. Só ajuda, só beneficia, só agrega, né? Então me conta aí se vocês também já se viu com esse tipo de problema, mesmo que seja na cidade ou no interior. Se vocês sabiam do fato de usar o carvão vegetal ou carvão assim. A gente fala vegetal por ser
sem produto químico, né? Então, é um carvão vegetal. Esses tição, no caso, né? Mas, Ivone, eu não tenho um fogão a lenha, como é que eu vou fazer? É fácil, gente, não é difícil. Se você tem um espacinho, pequeno que seja, monta uma fogueirinha ali, claro que tem que ser longe da casa, num dia que não tem vento, longe das suas coisas para não prejudicar nada, né? Faz uma fogueirinha ali, não precisa ser uma fogueira de São João de 2 metros de altura. Faz uma fogueirinha pequena e bota ali umas madeirinhas que você tem disponível ali, que você selecionou, né? E faz isso, queima elas, mas não deixa virar cinza. A cinza sim, a cinza, o resto da cinza dessa fogueira, você sabe que se for no caso que você quer cuidar das suas galinhas, então a cinza você vai fazer uso dentro do galinheiro, como eu mostrei, ou até no lado de fora, como eu mostrei lá para prevenção dos carrapatos, piolhos, enfim, né, pulgas de galinha. Ai, aquela pulga de galinha é terrível, né? Então você vai fazer uso dessa cinza também. Então você vai aproveitar tudo. Às vezes vocês têm aquela madeira lá que está estorvando, que você não está querendo ela, né? Mas as galinhas estão precisando disso. Então faça isso, tira uma hora do seu tempo, um pouquinho mais, e faça isso. Mas, gente, eu me lembrei agora, não vamos botar o tição, aquilo que sobrou, no caso, em brasa, sabe? Bota depois que esfriou, né? Pode até jogar uma aguinha em cima, se for o caso, borrifar uma aguinha para apagar tudo. Espera um bom tempo, tudo aquilo esfriar, daí sim depois joga, porque as galinhas, elas são curiosas, elas vão meter o bico lá e já viu, né? Queimar o bico das menininhas não pode, né? Essa turminha não pode. Olha lá, estão tudo junto e reunidas, comendo o carvão, bicando. Ah, uma coisa interessante, elas não vão chegar e começar a comer igual umas loucas para matar a fome. Não é isso que vai acontecer. Elas vão dar umas bicadinhas. Elas são muito inteligentes. Elas vão dar umas bicadinhas. Oi, Carruíra. Oi. Tá cantando aqui do meu lado, no pé de pêssego. Elas vão dar apenas umas bicadinhas. Por quê? Porque elas sabem que aquilo ali é um remédio para elas. Aquilo ali vai melhorar a saúde delas. Então, é uma prevenção, elas não estão doentes, então elas vão se prevenir. Gente, os animais são muito inteligentes. Muito. É como eu falei sobre os cachorros e os gatos. Não adianta a gente escolher um matinho e dar para eles. Eles vão querer caminhar, mastigar uma folhinha e outra, as específicas, e aquelas é que vão ajudar o intestino deles. Mas sobre o carvão, ainda vou conversar mais com vocês sobre o carvão, porque tem muito uso. Eu sei que vocês já ficaram aí de antena ligada, né? Bah, Ivone, mas você falou que vocês usam carvão. Nós usamos carvão para o nosso organismo também. Mas a forma de uso do carvão vai ser um outro vídeo mais para diante, né? Porque vocês perceberam que eu tô mais restrita com os vídeos sobre plantas, porque as mídias, eu não fui afetada, mas eu me alertei. E as antenas logo ficaram ligadas, né? Tudo que é bom, tudo que aquilo que ajuda, alerta alguns, mexe com alguns, os mais poderosos, né? Então houve alguns casos complicados aí nas mídias, de pessoas que estavam ajudando muito a população, trazendo muitas informações boas sobre a saúde, sobre os tratamentos alternativos, sobre usar os verdinhos na nossa saúde, sendo que isso foi o que Deus nos ensinou e mandou, é da vida toda aconteceu isso, né? Então se perdeu bastante com o tempo, e algumas pessoas bastante tentaram trazer e foram punidos ferrenhamente, sabe? Por quê? Sabemos por quê. Então agora, graças a Deus, está voltando aos poucos, devagarinho. A gente está tendo a oportunidade de trazer um pouco mais de informação sobre os verdinhos abençoados por Deus para nossa saúde, saúde da nossa família e dos nossos animais, né? Então, enquanto que a gente vai ficando restrito, né, assim, com um pouquinho de medo de estar trazendo muito abertamente esses assuntos, vão consumindo os verdinhos, não esqueçam disso. Olha lá meu pé de physalis. Olha lá. Eu sei que cada um de nós temos muitas informações. Eu sei que a gente sabe, que todos vocês sabem a importância dos verdinhos na nossa vida. Então vão consumindo eles em abundância.
Vão buscando informações aonde vocês puderem. Se vocês têm uma biblioteca com livros em casa, vão buscar informação, não se desfazem desses livros, porque a internet, vocês sabem como é que é. Uma hora dessa podemos não ter mais nada. Então, mantenha seus livros de informações em casa intactos, guardadinhos lá nas suas estantes, nem que seja guardado numa caixa ou dentro de um roupeiro. Deixa guardadinho. Tô com um gato aqui nos meus pés, tem que cuidar para não pisar em cima. Porque a informação, às vezes a nossa memória não consegue guardar tudo e a gente precisa dela guardadinha em algum lugar, inclusive para os nossos filhos e netos, né? Eis a questão. Olha a carruíra aqui do lado. Então eu quero saber, como eu falei antes, quero saber das histórias de vocês sobre suas aves, sobre as suas galinhas, se vocês, os conhecimentos, o que vocês usam de natural aí, porque para as minhas galinhas não é só o carvão não, é só a cinza não, uso muita coisa natural aqui no sítio e tem muita coisa que eu ainda vou trazer para vocês aos poucos. Pessoal, dá aquela corridinha de olho nas redes sociais aí, né, cutuca o sininho, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais de vocês. E até daqui a pouco, então, se Deus quiser, porque o sol está nos abençoando. Daqui a pouco vai vir com tudo.